Oh, dance, dance, dance with my hands. Não sei a coreografia. Olá, Sealers! Meu nome é Alice Sena e a biblioteca está aberta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura gótica. Tó, 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 tó. Aí você pode pensar lá no Edgar Allan Poe. Dentro do cinema você pode pensar lá Amy Adams, né? A Wednesday, que ficou super famosa aí. E de onde vem a literatura gótica? Ela também é filha do romantismo, né? Ela também é uma filhinha de toda essa situação de queda de verdades absolutas e de medo, né? Medo do desconhecido. Porque as coisas agora já não estão mais de acordo com os preceitos da Igreja Católica, de acordo com o antigo regime. Elas estão todas perdidas em uma verdade volátil. E aí a literatura gótica, ela tem alguns traços que a gente já está cansado de saber, que é a escuridão, né, esses ruídos, as ambientações em castelos, ruínas, todos esses lugares que podem esconder coisas. A gente está falando muito de um medo do desconhecido. E o medo dentro da literatura gótica, e esse na verdade é o principal tema desse vídeo, vai variar de acordo com o fato de o nosso autor ser um homem ou uma mulher. A literatura gótica nasce com um livro masculino, mas tem um dos seus principais representantes, a Anne Radcliffe. E a gente tem dentro da análise gótica uma coisa que chama Female Gothic, que é uma diferença de análise entre a literatura gótica de autoria feminina para aquela de autoria masculina. E por que isso aconteceria? Porque a gente está falando de medo, né? O medo é o principal sentimento ali que permeia a literatura gótica. E o medo masculino é o medo do abjeto. É sempre aquele monstro, um lobisomem, um vampiro. É sempre aquilo que não é natural, que não é humano. Enquanto muitas vezes, dentro da literatura gótica feminina, o medo está muito mais relacionado a um sistema, a uma metáfora, a um sistema de opressão. A gente não precisa de um abjeto porque a mulher já é construída enquanto ser abjeto dentro de uma cultura heterocentrista. E então, para explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso, eu vou contar para vocês uma história, que é a história do Rei dos Elfos. Ela é do folclore holandês, né? Mas ela foi transformada em um poema muito famoso pelo Goethe, da literatura alemã. E depois a Angela Carter, uma autora modernista britânica do século XX, escreveu uma versão dela do Rei dos Elfos. Então, uma de cada vez. Na história do Goethe, a gente tem um pai que está cavalgando a cavalo, com um filho no colo, dentro de uma floresta. E aí o filho começa: pai, o Rei dos Elfos vai me pegar, pai, o Rei dos Elfos, pai, eu escuto a voz dele, pai, você não tá escutando. E o pai tá tipo assim: não, filho, são só os galhos, são só as folhas dos arbustos, você tá só nervoso, fica aqui com o papai. E aí, não, ele tá me machucando, ele vai me pegar. E o pai: não, que isso, não, a gente já tá quase chegando. E aí quando o pai chega, o filho já tá morto no colo dele. Então, a gente tem claramente, lembra quando a gente falou lá do romantismo, da queda dos princípios do antigo regime e da queda das verdades absolutas e do encontro desse personagem com a frieza da realidade? Então, a gente tem o pai enquanto essa figura extremamente racional, que está tentando justificar tudo de divino, tudo de sobrenatural, com explicações lógicas, e enquanto o filho tá lá, tipo, não, não é, eu tô sendo atacado. E o filho morre. Se a gente pensa um pouco na questão da liberdade de interpretação, lá do Quixote, a gente pode falar, o filho pode ter tido um ataque cardíaco, pode ter sido uma crise de pânico que acabou matando, ou o filho pode ter sido morto pelo Rei dos Elfos. Cabe a interpretação. Mas você tá vendo como o medo, ele é construído a partir desse ser que não é natural, ou dessa relação não racional? Beleza, então volta. Angela Carter, ela publicou um livro que chama
A Câmara Sangrenta e Outras Histórias. E lá tem um conto que é O Rei dos Elfos, que é sobre essa narradora que tá na floresta e ela segue o Rei dos Elfos, chega na cabana dele, vê vários passarinhos em gaiolas e os passarinhos cantando e tudo. E o Rei dos Elfos é todo feito de madeira, ela se sente ali presa dentro desse ambiente, né, dentro dessa floresta. E eventualmente ela se deita com o Rei dos Elfos, ela se deita com ele em cima dela, que é uma coisa muito importante para Angela Carter. E ela sente que ela poderia ficar ali, que ela estava bem ali, que ele cuidava bem dela. Até que ela começa a perceber que ele queria prender ela como todos aqueles pássaros, que todos eles eram outras meninas que entraram na floresta e ali ficaram presas. Que embora ele cuide bem dela, ele não quer ela livre, ele não quer que ela tenha liberdade. Então ela pega um fio de madeira dele, um fio de cabelo de madeira dele, e o enforca e solta todos os pássaros, que voltam a se tornar mulheres. E ela descobre que os pássaros não estavam cantando, eles estavam chorando. Quando a gente analisa esse texto da Carter, a gente entende que esse Rei dos Elfos, na verdade, é uma grande metáfora do patriarcado. Então é esse sistema que fala para as mulheres que vai cuidar bem delas, que ele é todo carinhoso, que tem outros ali, um canto de pássaros, um canto de outras mulheres. Mas é um sistema opressivo. É um sistema que, embora ele pareça acolhedor, ele só acolhe na medida em que ele tira a liberdade. E usando as próprias ferramentas do sistema, isso é uma coisa que a Carter promove, que a gente pode usar os termos do patriarcado para destruir o patriarcado, ela mata o Rei dos Elfos. Então você entende que, apesar de o Rei dos Elfos da Carter ser um ser fantástico, ele funciona como uma entidade metafórica para um sistema, que não acontece lá no texto do Goethe. Exatamente essa linha de análise que dentro da análise literária a gente chama de female gothic, porque é uma análise um tanto social, se a gente pensar, que demonstra como o medo feminino está muito mais relacionado a um sistema já existente e que oprime as mulheres do que os homens, porque os homens têm medo do objeto. Os homens têm medo daquilo que não o são, inclusive mulheres. Então essa foi a nossa breve introdução à literatura gótica e um pouquinho sobre Female Gothic, que é um construto dos estudos de gênero dentro da análise de literatura gótica. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho sobre modernismo.